E agora a gente fala sobre alguns fatores que vão influenciando o mercado de soja ou do complexo soja. E é inegável, né, que os conflitos que nós temos, né, conflitos armados e os comerciais, eles trazem ali um grande impacto sobre o mercado financeiro e também sobre o mercado de grãos. O mais novo conflito entre Israel e Irã tem mexido bastante com o mercado de petróleo, né? E esse mercado de petróleo impacta diretamente o mercado de óleos vegetais, que tem visto altas seguidas. Algumas foram muito potentes para óleo de soja, para óleo de palma. No caso do óleo de soja, puxando também a soja negociada em Chicago para cima. Além de todos os efeitos que tem sobre o abastecimento de nitrogenados a países que demandam esse tipo de produto. Para falar a respeito do assunto, nós vamos conversar ao vivo com Aaron Edwards, que fala ao vivo direto dos Estados Unidos, para falar um pouco a respeito dessas situações. Aaron, a primeira pergunta que eu vou te fazer é sobre o aspecto não só agropecuário, agrícola, mas sobre o aspecto econômico e social. Qual que é a leitura que os norte-americanos estão fazendo desse conflito entre Israel e Irã, as causas que ela tem e os impactos que pode trazer à economia não só dos Estados Unidos, mas também de outros países pelo mundo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Pois é, nós, como sempre, quando tem essa tensão geopolítica, quando tem essa tensão né, de guerra, tem os nervos ficam à flor da pele, por assim dizer. Acho que todo mundo concorda que guerra é ruim. A grande dúvida e o que divide opiniões, inclusive por aqui, é se é ou não justificável. E aí vai da opinião de cada um. Agora, como as guerras costumam impactar o mercado das commodities, isso é algo que, não sei se previsível é a palavra certa, mas tem um certo modus operandi de como isso costuma ocorrer. E isso envolve todo mundo, né? Com ou sem guerra, no Brasil ou nos Estados Unidos, isso envolve todo mundo. E ela traz esse impacto para o mercado de grãos, passando pelo petróleo. Essa é uma região produtora de petróleo. O Irã tem uma grande participação de produção de petróleo, 4, 5% do petróleo do mundo sai de lá, e eles controlam um canal, um estreito, no qual tem ali uma grande passagem de petróleo, de nitrogenados, né? E o nitrogenado é basicamente, ele precisa do petróleo para ser produzido. Mas, de qualquer forma, isso impacta o mercado de óleos vegetais. O quanto hoje que a gente pode enxergar esse mercado de óleos, principalmente o óleo de soja, e vê-lo como com os seus próprios fundamentos e esses fundamentos agora que eu vou chamar de artificiais causados pelo conflito geopolítico? É uma excelente pergunta. E quando nós falamos sobre guerra e sobre esse conflito, assim, bem, a grosso modo, eu acho importante trazer dois pontos, tá? É, a agricultura, especificamente soja e milho, ele toca tanto na matriz energética quanto na matriz de alimentos. Então, por exemplo, o milho pode ser etanol ou pode virar ração, né? A soja tem o óleo, que está vinculado ao petróleo, mas também tem o farelo, que também está vinculado à ração. Então, é interessante olhar quando você tem uma guerra e está fazendo uma leitura de mercado, a pressão vem da matriz energética ou vem do alimento e o quão distante desse ponto de tensão que está uma certa commodity. Então, a, a, a qual distância está do tanque e a qual distância está do prato. O trigo explodiu para cima, o petróleo explodiu para cima, e isso é muito normal em guerra. Você tem esse choque de oferta, você tem provavelmente uma demanda maior por petróleo e um medo de faltar comida, então o trigo dispara. A soja e o milho podem se tornar combustível, então o etanol, o biodiesel vai ter essa pressão de alta, como a gente tem visto, e principalmente através da ração, eles também se transformam em alimento, mas é um pouco menos impacto do que, por exemplo, o trigo. Então, na minha opinião, se você olhar a situação atual, nós não sabemos qual que vai ser o nível de intensificação dessa guerra. Vai ser algo pontual? Vai se tornar algo mais abrangente? Então, o tamanho dessa alta vai depender do tamanho do conflito. Mas
o mundo tende a, depois que tem um conflito, ele tende a dar uma esfriada. Será que foi isso mesmo? Então, os mercados sobem, os mercados descem, em tanto a soja quanto o milho, eles estão com um quadro fundamentalista mais confortável. Então, se passar essa euforia de preciso comprar porque vai faltar ou pode faltar em caso de guerra, a tendência seria ter uma esfriada nesses ânimos, potencialmente até no trigo também. Aaron, você falou dessa relação, né, o que a gente pode esperar potencialmente, até mesmo trigo, e a gente sabe que milho e trigo muitas vezes caminham juntos e os dois têm motivos para estar em movimento de alta no momento, né, então acaba tendo uma articulação para cima no valor de alta. Mas quando eu olho aqui para o Brasil, por exemplo, Aaron, e vejo o soja em Chicago com referências melhores nas posições de mais curto prazo, a primeira reação que se tem aqui no mercado é se ter um prêmio pago no porto, né, um base um pouco menor. Eles reduziram, perderam expressão. Mas mais relevante que isso, talvez, seja o dólar. Agora há pouco eu estava trazendo referência do dólar aqui para o Brasil, a 5,51 com alta. Mas o dólar operou desde quinta-feira abaixo de R$ 5,50, o que impacta na formação de preço aqui no Brasil. O que acontece com essa comercialização brasileira de soja, pensando ainda que você tem ainda um volume bastante expressivo para vender da soja 24 e 25? Olha, eu acho que eu até tenho falado nesse programa. Eu defendo que os componentes prêmio, câmbio e Chicago deveriam ser trabalhados separadamente, porque é muito raro que você tenha todos esses componentes alinhando favoravelmente em um único momento. Câmbio não está dando boas oportunidades, então o preço não está interessante. Qualquer pouco de alta em Chicago, aí você vê que o prêmio sofreu. Então, esses dois componentes não estão trazendo oportunidades, mas Chicago deu uma reagida. Então, o segredo é você trabalhar esses componentes separados e navegar esse mercado aproveitando essas oportunidades. Daqui para frente, sazonalmente, seria normal uma recuperação de bases ou de prêmio. Seria normal. Eu acho que câmbio mais próximo de 6 vai ser provável do que mais próximo de 5. Quando parar de sair tanto grão do Brasil, vai entrar menos dólar e aí será que a economia brasileira realmente tem toda essa posição sólida? Mas, novamente, em tempo de guerra, se houver, por exemplo, um abandono do dólar, aí, obviamente, o câmbio poderia ir no outro sentido. Mas eu acho tudo que a gente conhece até então seria que em risco o dólar se torna desejável e isso seria, né, traria um câmbio um pouco mais leve, um pouco mais próximo de 6. E sazonalmente na entre safra você costuma ter prêmio mais forte. Então, inventários de soja não vendidos, a princípio não me preocupam muito, desde que são armazenados por conta e você tem fôlego financeiro para segurar. Mas a solução de longo prazo, para mim, é garantir que você está gerindo esses componentes separadamente. Situação que você traz de gerir de maneira separada, Aaron, eu vou até fazer um comentário, isso se fala muito dentro das faculdades de economia, que o que derruba um economista é tentar prever o dólar no Brasil. Né? Mas, de qualquer maneira, se você olha o que está acontecendo no Brasil, nós tivemos na quarta-feira a confirmação de uma taxa de juros ainda mais alta. Já é uma das mais altas do mundo, ela subiu mais um pouco, chega a 15%. Então, há uma tendência de entrada de recurso financeiro, capital especulativo no país. Se entra mais recurso, teoricamente, em teoria, você tem um dólar ficando mais barato. Num cenário projetado como esse, pelo menos até dezembro, né? Depois nunca se sabe o que pode acontecer no Brasil, mas num cenário projetado como esse, gerir de uma maneira exclusiva prêmio, Chicago e dólar torna-se ainda mais fundamental para a saúde financeira da propriedade, é isso? Com certeza, inclusive do lado dos custos. Você falou sobre o custo do nitrogênio, por exemplo, né? Se você tem um custo dolarizado, você tem que tomar cuidado em tornar isso em reais, num câmbio, né? Se você pensar, por exemplo, comprei nitrogênio quando o câmbio estava 5,90 e agora
dolarizado está 5,50, né? E isso impacta também nos custos. Então, essa gestão, entender os compromissos em dólar, entender os compromissos em reais, tratar esses mercados de uma forma, né, tá ciente desses riscos é muito importante para a gestão do negócio, né, para a gestão econômica do Brasil e traz oportunidades. Eu não estou falando que você tem que completamente eliminar toda a incerteza, isso é impossível. Mas você reconhecer as oportunidades e os riscos e agir de acordo faz muita diferença.